Paul Stanley. Vamos pegar um apanhado? Paul Stanley, Jerry Seinfeld de Lobão? Seinfeld. Vamos pegar um apanhado aí, um apanhadão de artistas. Primeiro, Paul Stanley, né? Paul Stanley ficou bravo. Por que ele ficou bravo? Por causa de por causa dos protestos que andam acontecendo em universidades lá dos Estados Unidos. Paul Stanley, quem não sabe quem é Paul Stanley, vocalista do Kiss. Todo mundo sabe. Sim. Não, os mais jovens já não sabem mais, é bom explicar. Nosso querido amigo, seguidor e grande jornalista Igor Miranda traz aqui. Paul Stanley critica protestos em universidades privadas nos Estados Unidos. Não tem direito. Estudantes de diversas instituições de ensino pedem o fim da ação militar israelense em Gaza, desde o último dia 17 de abril. E aí, Paul Stanley vai abrir a boca para isso? Cala a boca, Paul Stanley! A gente estava conversando, eu com o Helder, se essas pessoas tivessem ido de tio Paulo aos 30, 40 anos, seria muito bom, cara. Porque a gente guardaria só a lembrança musical deles. Seria lindo, né? Estaria ótimo. Tem gente que fez um grande favor ao morrer aos 27 anos. A gente não viu essas pessoas fazendo cagadas durante a carreira. Pode ser cagada do ponto de vista profissional, mas também pode ser cagada do ponto de vista discursivo. Às vezes é bom dar uma deitada no paletó de madeira aos 27 anos. Não dá margem para fazer tanta burrice durante o resto da vida. Uma série de protestos pró-Palestina vem acontecendo em universidades privadas dos Estados Unidos. Desde o último dia 17 de abril, estudantes de instituições como as universidades de Columbia e Yale pedem o fim da ação militar israelense em Gaza, como também o boicote das redes de ensino às empresas que consideram apoiar a guerra. A polícia tenta conter as manifestações. Segundo o G1, cerca de 700 protestantes já foram detidos pelas autoridades. Ah, ditadura! Diante da repercussão, aí pra quê, né? Paul Stanley opinou sobre o assunto. Mas pra quê é fácil. Aí eu até entendo, porque o Paul Stanley é judeu também. Então, eu até imaginava que a posição dele seria essa. Em texto, assim como o Gene Simmons, né? Em texto publicado nas redes sociais, o vocalista e guitarrista do Kiss deixou claro que é contra esse tipo de manifestação por parte dos alunos de universidade privada. Em suas palavras, eles não têm o direito de interferir nos valores de cada instituição. Primeiramente, escreveu: os alunos das universidades privadas não têm o direito de exigir nada além da segurança e da educação que pagaram. Tem que ser quietos, não podem pensar. Fora da casinha, então, nem fora da caixa, nem pensar. Fora da casinha, pode. Aqueles que têm fortes problemas com onde ou como a instituição escolhida investe seu dinheiro ou que têm quaisquer outras crenças que levaram à paralisação no campus devem ser instruídos a encontrar um local de aprendizagem cujas políticas se alinhem com as deles ou passem pela explosão. Por fim, afirmou que a atitude do gênero tira o foco de quem de fato procura uma universidade para estudar. Pô, parece uns discursos aqui que eu ouvi no Brasil de 2019 a 2023, Helder. Parece sim, muito. Bastante. 2022, né? 2022. Manifestantes radicais, pessoalistas, comunistas. É engraçado, né? Engraçado. Mas não, bora lá. E pagam caro, hein? Essas faculdades. Claro, muito caro. Pagam caro. Estudantes desorientados atrapalham e tiram a oportunidade de quem realmente... Então, só pode estudar quem for a favor de Israel. Quem for contra o que está acontecendo ali, a guerra, o genocídio, não pode falar nem estudar. Tá aí o Paulo Stanley. Manifestantes radicais e estudantes desorientados atrapalham e tiram a oportunidade de quem realmente busca uma educação e a recompensa de celebrar o fim de uma graduação. Tá aqui, ó. A postagem de Paul Stanley gerou respostas tanto negativas quanto favoráveis dos internautas, Helder. Olha, amigo internauta, vamos ver a opinião do amigo internauta. É sempre muito bom. É claro que tem o direito, o protesto é um direito fundamental de qualquer cidadão americano. No momento, os protestos no campo são majoritariamente pacíficos. E por que eles não protestariam contra o investimento na universidade? Um perfil ainda comentou: o direito de protestar nada tem a ver com o fato da universidade ser pública ou não. Os campos universitários sempre foram locais importantes de protesto por décadas, e os estudantes podem exercer seu direito que consta na primeira emenda, tanto quanto qualquer outra pessoa. Aí que vem, né? Eles que defendem tanto a primeira emenda, agora não pode falar, Paul Stanley. Mas também o que esperar do Paul Stanley, né, Brasil?
Eu não espero nada do Paul Stanley, de verdade. Eu não espero nada, mas é engraçado a hipocrisia, a contradição, porque é exatamente isso, né? O Elon Musk vive defendendo o livre discurso, porque isso estaria amparado na primeira emenda norte-americana, e quando há uma tentativa de protesto contra uma causa que dentro da imprensa americana é hegemônica, a defesa do Estado de Israel, a proteção do Estado de Israel em atacar a Palestina, aí pronto, aí começa a criar toda essa celeuma. O país que libera a existência da KKK, de um partido nazista, porque isso estaria amparado na primeira emenda. Agora, protestar contra Israel e em favor da Palestina, não. Aí está errado. E você vê, quando o Lula disse que o conceito de democracia é relativo, muita gente caiu de pau em cima do Lula. Falou que isso era um absurdo, que não existe isso. A gente teve que explicar, fez vídeo aqui, porque do ponto de vista filosófico e político, sim, o conceito de democracia ele tem as suas relatividades. Você está vendo agora, por exemplo, o Paul Stanley dizendo que alunos de universidades privadas não têm o direito de se manifestar favoráveis à Palestina, porque do ponto de vista dele, um judeu roqueiro de terceira idade estaria errado, já que as universidades deveriam ser espaço apenas para estudar. Ele desconhece a história das universidades pelo mundo e do próprio país. Eu não até nem espero que o Paul Stanley conheça como é a realidade das universidades aqui no Brasil, que sempre foram palco para manifestações políticas. Nos Estados Unidos, muitas vezes isso ocorreu também, tá? Então, mostra da parte do Paul Stanley uma ignorância completa, né? E uma ignorância pautada em interesses pessoais, porque se fosse o contrário, ele não estaria reclamando, tenho certeza. Bandeirinha de Israel, lá nas universidades, o Paul Stanley estaria quietinho, ó, na dele, na maciota. Mas como isso acabou ferindo alguma convicção que ele tinha, aí o cara saiu, né, contrário ao posicionamento desses estudantes, ignorando completamente o próprio discurso dele, o próprio discurso do americano médio, sobre liberdade irrestrita, discurso tem que ser livre, liberdade não pode só de forma eles, alguma ser... é que nem só aqui. para eles. É a mesma coisa, é igualzinho. Liberdade só para eles. Mas não foi só ele, Helder. Teve mais um humorista, judeu também, o Jerry Seinfeld, né, que eu sou muito fã da série Seinfeld, acho uma das melhores séries já escritas e realizadas de todos os tempos, mas ele veio com a seguinte, deu uma de Danilo Gentili, mais ou menos, uma mistura de Danilo Gentili com, sei lá, quero falar do nome daquele grupo. Antigamente você ia para casa e esperava que houvesse algo engraçado para ver na TV, e agora adivinha, onde isso foi parar? Porque eu parei, né? Eu parei, não tem mais nada engraçado. Últimas séries que você fez são chatas pra caralho, de entrevistas. Onde isso foi parar? Esse é o resultado da extrema esquerda e do lixo do politicamente correto e das pessoas se preocupando demais em não ofender os outros. Cometer atos racistas, xenófobos, misóginos, sexistas. Que triste, né? Que a gente não pode mais fazer isso, né, Jerry Seinfeld? Ao The New Yorker. O que você acha dessa frase? Pergunta o jornal Nota. Acho um lixo. A pessoa parece ressentida. E fez sucesso pra caralho. Ganhou milhões. É um cara de sucesso. Não é um Roger da vida, sabe? Não é um Digão. É um cara que fez muito sucesso. Não era para ser assim ressentido. Mas sei lá, deve estar sentindo falta. Não fez nada que preste depois do Seinfeld. O programa de entrevistas dele... Comedians with a car, with cigar, coffee, até que é legal, vai. Vamos falar. Mas ali eu já percebi que ele era assim, você acredita? Foi ali que caiu meu encanto pelo Seinfeld. Eu percebi que ele tinha um rancorzinho, um ressentimento por não estar mais em destaque, ele tinha um posicionamento em que dava a perceber que ele achava errado que o humor atualmente levasse em consideração os direitos das minorias. O próprio Seinfeld se tornou uma caricatura de roteiros que ele protagonizou na série. Porque tem um episódio que ele arranja uma namoradinha, e a namoradinha fica falando pra ele toda hora, Jerry, essa piada foi racista, ó,
essa piada é preconceituosa. E ele fica sem jeito de manter aquele relacionamento, porque ele não consegue fazer piada naquele episódio em específico que não seja racista, que não pise em direitos de minorias, que não seja preconceituosa. Ele mesmo já passou por isso nos anos 90 como personagem. E eu acho até bastante irônico isso vir do Jerry Seinfeld. Você sabe quem é um dos detentores dos direitos da série Seinfeld? Steve Bannon. Steve Bannon é um dos detentores dos direitos de Jerry Seinfeld, cara. Da série Seinfeld, na TV. É bastante irônico. Irônico que ele se posicione assim, já que um dos detentores da série que o alçou à fama é justamente Steve Bannon, um cara que ganha dinheiro para arquitetar toda a extrema-direita no mundo. Tem o Lobão também, Helder. Porra, o Lobão que tá fazendo uma caravana de podcasts aí, né? Tá indo em diversos lugares, sendo entrevistado. Tentando lavar a imagem. Bota na tela aí o que tem Lobão para falar, o velho Lobo. Então, cara, o Lobão foi no João Gordo. Foi no podcast do João Gordo. E o João passou conversando com ele bastante à vontade e tranquilo, falando sobre histórias, principalmente, porque o Lobão tem muita história boa, né? O Lobão tem muita história boa durante a carreira dele, como cantor, como porra louca mesmo que foi. Quem leu a biografia do Lobão sabe muito bem que as histórias do João Wandenberg Filho são maravilhosas, assim, um cara que viveu intensamente mesmo a vida. Mas o Lobão foi apertado no finalzinho ali pelo João Gordo sobre política. Porque o João perguntou, e aí, Lobão, como é que você se sente tendo dado apoio à extrema-direita, sendo uma pessoa que acabou gerando, né, a popularidade de figuras como a do Olavo de Carvalho, né? O Lobão foi um dos primeiros e mais promissores alunos do Olavo de Carvalho, estava coladinho com o velho ali em 2014, 2015, e foi uma pessoa que, de certa maneira, colaborou, sim, para o estado de coisas que a gente chegou nos últimos anos. Aí ele falou o seguinte: eu me afastei da política porque tive um insight epifânico. Olha só que bonito, ó, a escolha de palavras, o cara com um vocabulário rico, em relação a que eu sou uma nulidade. Minha opinião não vai alterar 1 milímetro da realidade. Eu detesto política, detesto militantes, seja da direita, seja da esquerda. Isso agora. Por quê? O que aconteceu pro Lobão é que estar ao lado do bolsonarismo não adicionou nada à carreira do Lobão. Lobão já vinha numa situação de lançar poucos discos, o último mais relevante tinha sido aquele Acústica MTV, que foi o menos vendido da história, apesar de ser um bom disco, uma produção excelente, não é porque eu não gosto da pessoa Lobão, que eu também vou me tornar surdo seletivo, não é o caso. E nos últimos anos ele passou bloqueando geral, né, Beth? Você deve ser bloqueado por ele também. Eu fui bloqueado. Eu fui bloqueado por ele, que ele faz ego search, o Lobão, ele e a Regina, a mulher dele. E ele ficou postando só foto de gatinho, né? Ele fica postando foto só de gatinho hoje em dia, fingindo que não é com ele, fingindo que ele não tem nenhuma participação no que aconteceu. Mas aí a gente não pode esquecer que ele foi, sim, uma pessoa que colaborou muito para a ascensão do bolsonarismo. E não vem meter esse papo agora que você precisou se recolher, já que as pessoas ignoraram a sua existência, de que não gosta de política, de que não liga para política, de que odeia militante, de que odeia política, porque a gente sabe que não é bem verdade. O que ele odeia é ser coadjuvante. Ele gosta de protagonismo. Como ninguém deu protagonismo para ele dentro do bolsonarismo, aí ele ficou chateado. Lobão fica chateado com essas coisas. Se ele não é protagonista, ele fica muito chateado. A verdade que aconteceu foi isso. Você percebeu sua carreira também indo em declínio, os bolsonaristas não queriam ouvir sua música, preferiam ouvir o Gustavo Lima, preferiam ouvir um louvorzão, não ouviram o Lobão, e ele foi ficando de lado. Agora, me parece que ele traça uma estratégia aí para voltar a ter alguma relevância, apelando para um discurso mais moderado. Só que o passado do Lobão é impossível de apagar. E não faz muito tempo que ele estava coladinho nas bolas do mito, não. As bolas do mito, do Olavo de Carvalho, da extrema-direita como um todo, assim, do Nando Moura.
A gente não esquece não, Lobão. A gente não esquece não.